Então, nessa tarde, nós vamos ter aqui o prazer de bater um papo com a escritora, roteirista, poeta, Antônia Pellegrino, né? Com o romancista Santiago Nazarian, Santiago é de São Paulo. Antônia Pellegrino é do Rio de Janeiro, mas com todas as raízes em Minas Gerais, em Belo Horizonte, as famílias dela. E com Marçal Aquino, não é? Que não é paulistano, mas é paulista. Ele é da cidade de Amparo, não é isso, Marçal? E amigo já de muitos anos. A Antônia, ela já fez vários roteiros, não é, de filmes, não é? Ela fez o roteiro de Bruna Surfistinha, que fez esse sucesso, não é, total aí, filme que foi cantado em prosa e verso aí, que todo mundo assistiu. Foi filmado pelo Marcos Baldini, não é? Ela roteirizou o filme Tim Maia, né, do grande cantor Tim Maia, aí, que todo mundo que está aqui lembra de Tim Maia, né? Coronel Antônio Bento, né? Que beleza que foi o Tim Maia, né? O filme foi feito por Bruno Safati, né? E ela agora está roteirizando o livro Nação Crioula, de Água Lusa. Ela também já fez 5 novelas, né? Trabalha há 10 anos na TV Globo, trabalha com Miguel Falabella. Vou falar aqui, entre as novelas que ela fez Cobras e Lagartos e Da Cor do Pecado, não é? Ela tem já um currículo imenso, vai poder contar muita coisa para nós. Santiago Nazarian também aqui, estava falando ali, ainda um autor jovem, não é, Santiago? Muito Photoshop. Photoshop, com uma gravata bonita aí, ó. Santiago é autor de vários livros, não é? E agora um livro dele, Biofobia, vai ser filmado, um romance, e vai ser filmado com a supervisão de Marçal Aquino, não é? Deixei de apresentar Marçal por último, porque não é porque você é mais velho, porque a minha história com você é uma história já mais antiga. Eu conheci Marçal 1990, já faz muitos anos, quando a gente ganhou junto um prêmio literário na época muito bacana, muito importante, que foi um divisor de águas para nós, né, Marçal? Foi a 5ª Bienal Nestlé de Literatura Brasileira, na época era um prêmio muitíssimo importante. Marçal ganhou com um livro de contos chamado As Fomes de Setembro, um livro muito bacana, muito bonito. Eu ganhei com um romance chamado Sombras de Julho, que, por coincidência, já que o papo aqui é de cinema, ele foi filmado também por um diretor chamado Marco Altberg. E, desde então, o Marçal não parou mais de escrever. Marçal tem vários livros publicados, livros de contos, livros de romance. Tem uma intensa parceria com o diretor Beto Brant, já fizeram 6 filmes juntos, e agora já vão fazer o 7º filme. O Beto está só esperando o romance novo do Marçal, que vai sair no ano que vem, já para começar a filmar. Agora, eu gostaria que a Antônia começasse falando um pouco para nós da sua trajetória e de como anda esse roteiro do livro do Água Lusa que você está fazendo, quais são as perspectivas de começo de filmagem, essas coisas, você contar um pouco para nós. Bom, queria agradecer a todos vocês que estão aqui e começar dizendo que, quando eu comecei a escrever roteiro, o meu ídolo era o Marçal. Que o Marçal, ele conseguiu um negócio único, porque há 10 anos atrás, ser roteirista não era tão legal, era meio micado. Hoje em dia, virou mais legal. E o Marçal, na época, já tinha um negócio que é incrível e que ninguém nunca mais fez, que é essa parceria fixa com o diretor. Então, boa parte dos livros dele, o Beto Brant filmou, era uma coisa meio, eu imaginava, meio imediata, assim, né? Mal saía, já estava o roteiro sendo feito. E eu sempre admirei isso, porque eu acho que também dava
ao seu lugar de roteirista, um lugar de criador do filme, de parceiro do diretor. Então, eu queria dizer isso publicamente, da minha admiração enorme por você e pelo seu trabalho. Então, enfim, né, você me perguntou da minha carreira. Desse trabalho recente agora, como que ele anda? O Nação tá... Eu inventei agora um negócio ótimo para fazer o próximo tratamento. Não sei no que vai dar, que é fazer... Eu já estou com o primeiro tratamento de pé. Ah, tá. É porque, enfim, quando você vai fazer um roteiro, né, uma adaptação, por exemplo, como é o caso, e o caso dos filmes que ele citou aqui, o Bruno Surfistinha e o Tim Maia, também eram adaptações. Então, primeiro tem uma coisa estrutural, assim, que às vezes um excelente livro que fica em pé por si só não dá um excelente filme, enfim, negócio óbvio. A gente sempre tem que trair um pouco o livro para poder conseguir fazer um roteiro, criar alguma coisa que funcione para cinema, que não é uma operação tão óbvia assim. E o Nação Crioula, por exemplo, é um caso bem extremo até disso, porque ele é narrado por um personagem chamado Fradique, e o filme vai ser narrado por uma outra personagem, a Ana Olímpia. Então, a gente está invertendo completamente a história. E aí eu já fiz esse primeiro tratamento, que é uma primeira escrita de roteiro, né? A gente, fazendo livro, fazendo filme, a gente lida com várias demãos, aí, é um trabalho enorme, e, às vezes, elas, né, são espalhadas no tempo. Eu, pelo menos, gosto de trabalhar assim, faço um tratamento, depois vou fazer outra coisa, aí você volta já com outro olhar sobre aquela situação ali, de escrita. E aí, agora, eu resolvi fazer enfim, sei lá, como essa personagem é uma personagem feminina e ela tem uma trajetória, um arco dramático de uma vida inteira, é uma coisa que eu acho bem difícil, assim. É uma personagem que nasce princesa, se torna escrava, se torna escravocrata, se torna escrava de novo e depois abolicionista. Então, é uma trajetória longa. E aí eu resolvi tentar fazer um negócio com um preparador de elenco para mim, para entrar nas cenas de um outro jeito. Sei lá, coisa que a gente vai inventando aí para tentar entrar na história de outras maneiras. Enfim, não sei se vai funcionar, mas são brincadeiras aí que a gente inventa para fazer de outras formas, para criar uma fricção aí com a história. Me veio uma curiosidade, Antônia. Você é um roteiro, é um trabalho individual ou um roteiro você divide esse trabalho com outras pessoas? Cara, eu não sei, assim, eu sempre fiz, eu acho que é um trabalho super coletivo, porque o roteiro ele é para ser filmado, então nisso já tem uma abertura para uma outra forma que é total. Você faz leituras com atores, se os atores falam coisas que são melhores do que a tua fala, você incorpora. Então, aí você já está num sistema colaborativo com um elenco. Às vezes, você tem parceiros dentro do roteiro. Às vezes, você tem parceiros... você faz 1, 2 tratamentos, chega um outro cara, faz um terceiro, você nem encontra a pessoa. Então, o roteiro, como eu tenho trabalhado, assim, normalmente sendo contratada para fazer, você tem uma autonomia mais ou menos limitada. Por isso que eu sempre admirei a história do Marçal, porque ele tinha... a meu ver, um controle muito maior, assim. Hoje em dia, como começaram a rolar esses editais de fomento de desenvolvimento, eu já estou com 2 roteiros que eu fiz e eu estou apresentando para produtor. Aí é um outro jeito de jogar. E esses roteiros são quais? Cara, um se chama O Príncipe de Copacabana, que é um roteiro meio louco sobre um playboy decadente, que, enfim, começa a vida, ele é incrível, rico, charmoso, pai, aí ele fica cego, e essa história dessa decadência de uma burguesia, uma aristocracia carioca. E o outro roteiro, que eu ainda estou começando, chama Silêncio, e é a história de uma moça que fica surda. Eu tenho uma predileção por decadência, né? Aí, Santiago, você podia... Você está roteirizando o seu próprio romance, né? Biofobia. Como é que está sendo essa experiência? Eu estou te perguntando que eu tive 3 livros filmados, eu, no máximo, li o roteiro. No primeiro livro, eu fui convidado para fazer o roteiro, mas não tive a mínima condição.
Como que está essa experiência para você roteirizar o seu próprio romance? É uma outra leitura? O que é que é? Como, você está lendo o livro como se ele não fosse seu? Boa tarde, queria agradecer todo mundo que está aqui. Eu já tive mesa com o Marçal, é sempre bem injusto me colocar com o Marçal e com a Antônia, que tem experiência de roteiro muito maior do que eu, né? Eu comecei a trabalhar com roteiro mais recentemente, como acho que todo roteirista, eu fiz vários projetos que até foram pagos, tal, mas nunca saíram. Eu e o Marçal, a gente trabalhou num filme sobre o chupa-cabra até uma época, né? Recebi altos salários, mas o filme nunca ficou pronto, tal. Mas então, como eu comecei a trabalhar com roteiro e fiz uma série de TV o ano passado e tal, e em certo momento um produtor me perguntou, inclusive o Juliano, que você conhece, na Prado, você tem que livros seus você acha que daria um bom filme ou uma série e tal? Eu olhei e falei, nenhum. Eu tenho um livro que está vendido para o cinema já há um bom tempo, que chama Feriado de Mim Mesmo. Mas, fora isso, eu tenho um livro narrado por um jacaré, que chama Mastigando Humanos. Eu tenho um livro com 7 protagonistas entrando na adolescência, que também... Meus livros sempre foram pensados para ser livros. Até porque as pessoas sempre pensam, né, o escritor que escreve livros, quando ele vai para a televisão, quando ele vai para o cinema, é como se ele tivesse sido promovido. Mas escrever livro é muito mais gostoso. Você não só porque você está fazendo sozinho da sua forma, você não precisa passar por todo um crivo, ou por uma emissora, no caso da Globo, por um consenso. Você pode fazer o que você acredita, mas você também não tem... livro, você não tem orçamento, você põe quantos personagens você quiser. Tem muitas coisas que só podem ser feitas em livros, ainda mais no Brasil, né? O Brasil tem muito uma tendência do realismo, você não tem o fantástico, mesmo na literatura, não se vê tanto. Então, tem muitas coisas, você quer fazer do seu jeito, né? Você quer expor o teu universo, você tem que fazer em livro. Mas eu já tenho 8 livros, e cheguei uma hora e comecei a falar, eu precisava fazer coisas mais stage-friendly, ou screen-friendly, assim, coisas mais adaptáveis, que funcionassem também no cinema e na TV. Mas você já escreveu Biofobia pensando num filme? Eu escrevi Biofobia, eu já estava trabalhando mais intensamente como roteirista, já falei que vou fazer um livro que dê para eu adaptar para o cinema e para o teatro, que é o que eu estou fazendo. Então, eu já escrevi o Biofobia pensando nisso. Já escrevi até o movimento dos personagens, é feito de uma forma que nunca tem mais de 3 em cena, porque no teatro dá para fazer com 3 atores, é uma peça barata e tal. Então, ele já foi todo escrito, pensado. Então, para mim, foi muito fácil. É claro, a gente está no começo do processo, ainda já tem um primeiro tratamento do roteiro, está começando a escrever, a gente já ganhou um edital de roteiro, está começando a escrever nos editais de produção. Então ainda tem um longo processo, mas foi muito tranquilo para mim, foi fácil, foi um trabalho muito tranquilo com o diretor, o Renato Ciasca, e com o Beto Brandt, que é o produtor. Não posso dizer assim que foi nem doloroso de abrir mão de coisas. Como eu já fiz o livro pensando, claro que tem uma certa fidelidade ao livro, mas também tem mudanças, coisas que eu não era capaz de fazer no livro, que eu achei que no livro não ia funcionar, mas que no roteiro, no filme, podem funcionar. Então, eu não sei, eu vejo muito mesa de diretor, de autor que se torna roteirista, ou que não se torna roteirista. O Mutarelli mesmo falando, o Rafael Montes... Eu vi eles recentemente falando que já escreveram o livro, então não tem mais nada que fazer para fazer aquelas... Eu acho o contrário, você já fez o livro, então o roteiro é uma forma de dar outra visão. Como ela falou, às vezes você pode mudar o ponto de vista. Você já mostrou um personagem, agora você vai mostrar o outro lado da história, né? Vai abrir aquela gaveta que estava fechada durante o livro inteiro. Então, para mim, foi fácil, por enquanto está sendo fácil e prazeroso. E o filme vai caminhar assim para uma história mais ou menos de terror? Essa é outra coisa, por exemplo. Eu fiz o livro, eu falo que é o existencialismo bizarro, né? Que eu falo que é uma coisa que tem questionamentos existencialistas e filosóficos e tal, mas tem um lado de terror, de cultura pop, trash e tal. O livro, isso é bem mesclado. Na peça, eu puxei mais para o lado existencialista. No filme, é mais um filme objetivamente de terror psicológico, tal. Não tem terror de monstro, mas é um filme de cara isolado numa a história é um roqueiro decadente
que herda uma casa de campo e ele passa o final de semana nessa casa se esvaziando a casa, se desfazendo as coisas, encontra a irmã, vem parentes se desfazendo as coisas, só que ele começa a ficar com uma paranoia com um mato ao redor, né, da casa, que tem alguma coisa no mato, que a natureza é perversa. Tem muito do Lars von Trier, do Anticristo, tem muito do filme de terror tipo Evil Dead, nessa coisa da cabana na floresta. Brinca um pouco com os clichês também de filmes de terror clássico. Bacana. Eu queria agora passar a palavra para o Marçal. Pergunta para ele, Marçal. O seu caso, né, o seu casamento com o Beto Brant, vamos dizer, esse casamento bacana de 6 filmes já, talvez seja um caso único na literatura brasileira, não é? E no cinema brasileiro. Está me ocorrendo aqui agora, eu não sei se é de um escritor com um diretor, ter um trabalho tão intenso igual você tem com o Beto. Eu queria que você falasse como que começou essa história sua, desse trabalho seu com o Beto Brant, e que você adiantasse para nós também esse novo projeto, essa série que você está escrevendo com o Bonazzi. Boa tarde. O prazer estar aqui em Araxá. Eu queria agradecer ao Afonso Borges pelo convite. Sempre quis vir, faltava o convite, assim como eu sempre quis participar do Sempre um Papo. E, finalmente, esse ano aconteceu, né? Tenho muito prazer em assistir aos eventos do Afonso, por conta de saber exatamente essa coisa de bastidores da escrita, que sempre me interessou muito. Porque eu sou um escritor. Quem inventou que eu sou roteirista foi o Beto Brant. Eu nunca quis me meter com cinema. Eu gosto de escrever livros. O meu negócio é escrever livros. Eu digo sempre, brincando, que no juízo final eu espero estar na fila dos escritores. Eu sou roteirista para ganhar vida. Eu tenho um profundo caso de amor com a literatura. E a minha relação com o roteiro é de interesse, eu reconheço. É para pagar as contas. Mas é uma coisa que eu aprendi a fazer fazendo. Eu nunca estudei roteiro. Eu tive uma breve demonstração do que era roteiro na faculdade de jornalismo, mas eu sempre gostei de cinema. E a razão pela qual eu nunca quis me meter com cinema, porque cinema é caro, é coletivo, não depende só de você. Quando você inventa uma história, você é tudo. Você é o dono da história, você faz o que você quiser com a sua história. Se você vai filmar, tem que pensar em o diretor, o ator. Então, eu entendi esse processo coletivo e eu tiro muito prazer disso, a ponto de eu não escrevo roteiro sozinho. Eu não tenho nenhum roteiro que eu escrevi sozinho. Eu escrevo roteiros diariamente com o Fernando Bonazzi, já há 7 anos. A gente escreve todos os dias, nós escrevemos roteiro. Então, é impossível que a gente não aprenda. Alguma coisa a gente aprende pelo menos a errar menos, talvez. Mas essa prática, então, eu aprendi a ter prazer com a prática, porque o que eu gostava mesmo, e gosto até hoje, é de fazer literatura. Eu acho que a literatura tem uma coisa que é só dela, que, não sei, é uma mágica. Foi isso que me guiou a vida inteira. Foi quando eu li os primeiros livros, eu disse, eu quero ser escritor, nunca pensei que quero ser roteirista. Eu costumo brincar, dizer que o livro é solitário, você escreve sozinho. O roteiro e cinema é que nem suruba, precisa de mais gente para fazer. Você não faz sozinho. Então, o importante para mim é assim, entender claramente uma coisa que, às vezes, afasta muito escritor do cinema e da linguagem audiovisual, da própria televisão, que é essa coisa da fidelidade. O cara vai ver o filme e diz assim, o livro é melhor, gostei mais do livro. O livro é sempre melhor. O livro é outra coisa. O roteiro é uma linguagem. Então, a tentativa de se adaptar a algo, para mim, eu tenho muito claro. Quando um diretor pega um livro e diz, vou adaptar, ele nada mais vai fazer do que ler aquele livro e oferecer a leitura dele numa outra linguagem, que é a linguagem audiovisual. Logo, a gente não tem que dizer é infiel, não é igual. A gente só tem que entender se aquela leitura é uma boa leitura, se está à altura do livro que serviu de base. Então, a minha história com o Beto é assim, eu não sei, por alguma razão misteriosa, o Beto Brant, que é um cineasta paulista, se interessou pelo meu universo literário. Então, todo livro que eu escrevo, ele é o meu primeiro leitor. Ele chega a ponto de, durante a escrita do livro, ele vai na minha casa, eu leio para ele o livro, em progresso, e ele diz, vou fazer um filme disso, mas aí já é um problema dele. Eu nunca penso em cinema ou em televisão quando eu estou escrevendo literatura. Apenas o Beto é apaixonado por esse universo e nós já fizemos um monte de filmes juntos. E eu tenho muita alegria disso, porque é a possibilidade que eu tenho de ver aquilo que eu inventei sozinho
transitando por outros universos, um universo necessariamente coletivo. Qual foi o primeiro filme, Marçal, que vocês fizeram? Quando que foi? Foi Os Matadores, que tem a participação do Bonassi. Eu costumo brincar, evidentemente, dizer que eu me tornei roteirista porque o Bonassi é incompetente. Porque o Bonassi foi o roteirista contratado pelo Beto, junto com o Vitor Navas, para escrever um roteiro de um longa baseado num texto que era para ser uma novela, mas eu não tive fôlego para terminar e publiquei como conto. Então, eles começaram, fizeram acho que 2 ou 3 versões. Um dia o Beto me chamou e disse, eu tenho um problema com essa estrutura e tal, e eu brincando disse para ele, eu sei o que falta aí. Falta o que eu não contei. Se eu tivesse feito o romance, teria acontecido isso, isso e aquilo. Ele disse, é isso que falta. Você quer me ajudar a dar um tapa no roteiro? O tapa no roteiro durou 70 dias, uma viagem para o Paraguai, dezenas de entrevistas com pistoleiros, etc. Ou seja, uma imersão naquele mundo. E quando a gente voltou, a gente produziu uma nova versão do roteiro, chamada de Tratamento, né? uma nova versão, e essa versão que foi para o set de filmagem, sendo que o Beto, diferentemente de alguns diretores, o Beto usa o roteiro como uma espécie de guia. Ele não é rigoroso com o roteiro. Ele chega no set e ele pode muito bem improvisar, ele pode usar não atores. Então, essa parceria tem sido um grande aprendizado para mim das entranhas do cinema. Do cinema, eu vejo o cinema hoje por dentro. É até uma sacanagem perguntar isso, Marcelo, Marçal, mas desses filmes todos, qual que você gosta mais desses com o Beto? Esse que eu ainda não escrevi, que eu vou escrever a partir do ano que vem, se tudo correr bem. É igual livro. Qual é o livro que você gosta mais? É igual filho. Você gosta de todos eles, e eu sei que se eu não tivesse escrito meu segundo livro, eu não chegaria no terceiro, e não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu acho que assim, o escritor nunca está pronto. O roteirista até está pronto, porque com o tempo você começa a dominar alguns macetes da linguagem, você começa a aprender. A literatura é o seguinte, você termina um livro, você aprendeu a escrever aquele livro. Se você for escrever um novo livro, você tem que começar tudo de novo. Aí, Antônia, você contou para nós que você terminou um romance. E você também já pensou esse romance pensando num filme? Não, nem um pouco. Como foi a história? Tenho horror à ideia de eu ter que adaptar, não quero fazer, se vier essa ideia. Eu acho até que nem vai vir, porque esse romance que eu devo a milênios, Chico Sá sabe, entreguei agora, vai sair. Ele é uma viagem completamente diferente, tem nada a ver com roteiro, e tipo, tudo que eu sei de roteiro eu não usei. Acho até que ele tem um leve problema de estrutura, assim, o que para uma roteirista é meio estranho. Mas, enfim, é uma coisa com a linguagem, é uma com o estilo, é uma outra onda. Eu acho que como filme, assim, não sei, acho que pode ser legal, mas eu não fiz pensando nisso, não. Você escreveu o romance, se vier, aí é uma consequência, né? Você acha, Santiago, o cinema brasileiro, ele está vivendo assim, um bom momento? Não está num bom momento, não está especialmente num bom ano, né? Porque história da Petrobras e tal, e acho que isso vai desencadear, vai gerar péssimos anos, né? Os 2 ou 3 próximos, talvez. Eu não estou dizendo bom momento de grana, bom momento de gente fazendo, eu trabalhando, acho que tem roteirizando. um momento... Então, eu tenho medo de que esse momento que começou, esse anúncio aí, seja meio travado, mas estava tendo uma diversidade maior, essa coisa do terror, né? Que eu estou fazendo... O Biofobia é um livro, é um filme de terror. Está tendo uma nova geração, a minha geração, né? A nossa geração, minha da Antônia, a nossa geração de cineastas que está começando a fazer os primeiros filmes e tal, que é uma geração que assistiu muito filme de terror nos anos 80. Então, está tendo uma mudança, não está só o realismo, né, que sempre imperou no cinema brasileiro, mostrar a realidade brasileira, que ou é favela ou é Copacabana e tal, Bossa Nova, né? Ou então as comédias, os filmes de favela. Está tendo uma diversidade maior, umas propostas diferentes. Mas eu não sei, eu estava mais esperançoso ano passado do que eu estou esse ano, né? Com que a gente está vendo aí, Petrobras, que é uma grande financiadora na maior parte do cinema, aí travada. Mas eu acho que
Eu acho que tem, assim, pelo menos está ampliando a visão, tem diferentes pontos de vista agora, né? E também é um processo longo, né? Porque o cinema tinha acabado, daí voltou aí no final dos anos 90. Então sempre parece que está se reconstruindo, daí leva uma paulada. Boa tarde. Eu queria perguntar para vocês a diferença de escrever em relação a escrever roteiro para o cinema da TV. Se tem uma diferença muito grande, assim, sobretudo no cinema, vamos dizer assim, no cinema comercial, né? Porque o roteirista dentro do cinema comercial ele não é visto muito como autor, geralmente é o diretor, né? Enquanto nos seriados, né, com essa ascensão que está tendo na TV, o dito showrunner, né, que é o que concebe a ideia do seriado, é o que escreve os roteiros também, eles são muito bem vistos e comandam, né, o que aparece na tela, geralmente é o que ele quer. Geralmente no cinema, assim, pelo menos o que eu leio, às vezes não é exatamente o que o roteirista quer, ele não é muito valorizado, né? Às vezes o diretor que é visto como o autor daquilo que aparece na tela, ainda que o cinema seja uma arte coletiva, né? Eu queria saber de vocês a diferença de escrever para o cinema e para a TV. Bom, eu vou responder o que me toca. Essa história de ser donos, nem na TV nem no cinema. A rigor, na TV o processo é um pouco mais complicado. No cinema, o filme é necessariamente do diretor. No meu caso, por exemplo, eu não quero fazer filme de livro nenhum. Eu adoro a literatura, estou feliz com os livros enquanto livros. Tem que aparecer necessariamente um diretor, me procurar e me dizer, eu quero adaptar isso aqui, seja meu livro ou de outros autores, como eu já adaptei. Eu adaptei o Sérgio Santana, eu adaptei o Daniel Galera. Então, há de haver a necessidade de alguém querer fazer um filme para que eu entre no processo. Eu, por mim, não faria filme nenhum. Estou muito feliz com os livros, eu adoro os livros, acho que é o grande negócio. E necessariamente, por esse aspecto, o filme é do diretor, pertence ao diretor. O corte final é dele, a palavra final é dele, mesmo na televisão. Então, a ideia de que na televisão, por conta da série, é mais autoral, é um pouco ilusória, eu acho. Porque também na televisão o processo é longo, demorado, envolve muitos recursos. A diferença é que a televisão, pelo menos a televisão onde a gente trabalha, tem dinheiro para fazer. Então, aquilo que você bola, que você cria, só não será feito se o diretor não quiser. No cinema, não. No cinema tem um problema de custo. Todo e qualquer problema que surge no cinema, quando você está escrevendo um roteiro, 90% desses problemas dizem respeito ao orçamento. Eu costumo brincar dizendo que a gente está escrevendo uma cena, você diz assim, entram em cena 2 camelos. O produtor grita lá da cozinha, 1 camelo só, pelo amor de Deus, porque é mais barato. Na televisão, o cara pergunta para você, e 10 camelos? E põe os 10 camelos em cena. Essa é a diferença de fazer linguagem audiovisual na televisão, na TV aberta, principalmente, que também você tem que considerar isso, que a linguagem dos seriados é uma coisa da TV paga, dos canais por assinatura. Agora, a TV aberta está se voltando de uma forma mais efetiva para os seriados, entendendo que é a linguagem que está preponderando. Mas o problema maior é esse para nós. Como diz um amigo meu, se você quiser botar na tela exatamente aquilo que você escreveu, dirija você o filme. E ainda assim, você vai enfrentar problemas de orçamento. Rapidamente você vai compreender que não dá para fazer aquilo que você sonhou. Dá para fazer mais ou menos, e é tudo que nós temos feito. Mas eu queria só completar aqui um pouco. Eu acho que a televisão, às vezes, é meio maltratada, assim, em certos aspectos. Mas tem uma coisa de um prazer de escrever para a televisão, e, sobretudo, para a novela, embora seja um trabalho insano, que é um calor que você não sente fazendo cinema, por exemplo. O Tim Maia eu fiz em 2010. Agora, na Van, ele falou, o Tim Maia morreu quando? Eu falei, acho que final dos anos 80, início dos anos 90. Assim, eu perdi a relação com aquilo. Quando o filme foi lançado, quando o filme foi filmado, eu já estava muito distanciada. Se você está fazendo uma novela, ou mesmo uma série também, que você ainda está no processo de escrita, às vezes você vai na banca, as pessoas estão falando daquilo, sabe? Tem um calor, é que é muito gostoso. É mais, eu acho mais intenso, assim, a experiência da televisão com a questão da temporalidade. O cinema é muito dilatado. Te dá mais alegria escrever para a televisão do que para o cinema? São alegrias diferentes, assim. Eu só estou completando ele porque eu acho que esse é um aspecto que eu acho muito gostoso da televisão.
essa coisa de você estar fazendo... O que você escreveu numa novela, por exemplo, o que você escreveu hoje, daqui a uma semana, às vezes, já está no ar. É meio louco esse prazo, mas, às vezes, é assim. Então, é muito a quente. E você aprende... Para mim, por exemplo, eu comecei escrevendo logo novela, eu aprendi muito com os meus próprios erros. Assim, você faz, já está no ar. Ih, não funcionou. Entendeu? Você tem um feedback ali meio imediato, assim, que é muito gostoso. O cinema, você vai, você entrega. Estou dizendo eu, por exemplo, diferente da relação do Marçal, que eu acho que é uma coisa mais intensa. Mas, sei lá, eu vou no set uma vez ou outra, fico ali olhando, tomo um café, falo. Assim, eu nunca fiz um filme que eu, de fato, fiquei ali no set mexendo e tal, que eu acho que é um outro esquema. Mas eu acho que, enfim, acho que são prazeres muito distintos e eu acho importante... valorizar esse prazer da televisão, que às vezes é meio maltratadinha, mas tem um prazer, uma coisa gostosa para o autor. Que diz respeito à linguagem, a gente tem uma linguagem cinematográfica, principalmente da Bruna e do Tim Maia, que é pegar um livro de biografia e traduzi-lo para uma linguagem cinematográfica e fazer uma videobiografia, se eu posso dizer assim. E aí você tem numa linguagem documental aquela coisa de você pegar realmente depoimentos e dali você traçar e trabalhar. Aí a gente tem, por exemplo, na questão do Tim Maia, que foi feito um filme e depois foi readaptado aquela questão do final do ano passado para a TV e pegou uma videobiografia e colocou junto testemunhais e transformou num Frankenstein, na minha opinião. O que você acha dessa coisa de você pegar um produto que já está pronto e retransformar em uma coisa que ficou sem pé nem cabeça? Cara, eu acho que a primeira coisa que tem que ser entendida sobre isso é que o Tim Maia é um filme de produtor. No sentido de que uma pessoa me contratou o Mauro Lima. Essa pessoa, que é o Rodrigo Teixeira, fez esse filme, Tim Maia. Ele bancou os direitos, que foi uma coisa, na época, meio... Até foi uma surpresa para o mercado, assim, porque ele pagou uma puta de uma grana. Então, assim, é um filme de produtor. Isso não é um filme de diretor, entendeu? Isso faz uma diferença enorme. O negócio cinema do Tim Maia não correspondeu às expectativas. A TV Globo comprou o filme e pagou a ele um dinheiro, que eu nem sei quanto, mas, enfim, um dinheiro que supriu ali a questão do caixa dele. E aí a Globo fez dessa forma. Eu não participei, o Mauro até participou um pouco, mas que foi o diretor, depois saiu. Então, assim, pensando nesse aspecto, eu não tenho nem o que falar, entendeu? O filme é dele. Acho que ele faz o que ele quiser. Boa tarde. Eu gostaria de saber de todos vocês os primeiros momentos depois do primeiro livro que vocês escreveram, quais foram os primeiros passos que vocês deram para conseguir editoras e o momento que vocês sentiram que vocês realmente conseguiram alcançar ser escritor mesmo. Eu comecei com um concurso. Eu sempre indico para as pessoas, não é o processo mais fácil, né? Concurso para romances inéditos. O Marçal estava contando lá no Prêmio Nestlé e tal, e eu comecei com o que chamava Fundação Conrado Wessel, que não existe mais, mas tem alguns hoje em dia, né? O Sesc, que o livro sai pela Record, tem o da Bem Virá, que geralmente são para escritores inéditos e premiam o escritor com a publicação. Então, acho que é uma forma de seu livro já sair meio testado, né? Você já sai com um certo aval e tal. Isso já te dá uma certa visibilidade. Então, foi assim. Meu primeiro livro saiu para um prêmio, eu já saí, agora eu sou um escritor premiado. Mas aí, quando você está lá na rua, na livraria, você vê que não é assim, né? Que você tem que... É uma briga diária para conquistar teu espaço e para manter a porta aberta para o próximo, né? É igual qualquer carreira, eu acho. Assim, não adianta se acomodar e achar que o livro... Tem muita gente que fala, eu lanço o livro, né? A gente estava discutindo sobre isso, do livro fazer a carreira dele sozinho. Tem alguns autores até que conseguem, acho que depende um pouco do perfil também da editora e tal, mas cada vez mais o autor tem que ir lá, tem que estar brigando lá no ponto de venda para estar bem exposto. Por exemplo, meu livro, o Biofobia está sendo adaptado para o Beto Brant, porque eu encontrei o Beto Brant, o Beto Brant está de produtor, né? Pelo Renato Ciasca,
mas ele foi comprado pelo Beto Brant, porque eu encontrei o Beto Brant na casa da Márcia Tiburi, uma festa, eu estava bêbado e falei, Beto, quando você vai adaptar um livro meu para o cinema? E daí mandei o livro para ele, e daí eu fiz um projeto para um edital de roteiro e ganhamos. Então, essa coisa de achar que só para ter uma carreira de escritor, né? A parte gostosa é escrever o livro e pensar a história, e todo o trabalho de linguagem. Agora, para ter uma carreira de escritor e conseguir permanecer no mercado, permanecer publicando, ou ser adaptado, ou ser convidado para eventos literários, você tem que o escritor mesmo, cada vez mais, tem que ir lá, tá brigando e tá batendo na porta e falando, Afonso está aí? Afonso, me chama para Filiar Achar e tal. Bom, como eles estão cansados de insistir, eu sou bem mais velho que eles, eu sou de outro tempo. Eu sou do tempo, como dizia o Milor, né? Que o ar era limpo e o sexo era sujo, né? Aconteceu o seguinte, eu entrei a década mais importante da minha vida, é a década de 70. Eu entrei com 12 anos, saí com 22. É a época da minha formação como leitor e é a época da minha formação como escritor. O único problema, no Brasil, naquele momento, se publicava contos. Inclusive, tem toda uma geração maravilhosa de escritores mineiros. Ivan Ângelo, Luiz Vilela, Roberto Drummond, etc., etc., etc. Então, eu me tornei contista. E eu comecei a escrever um livro de contos. Só que chegou na década de 80, o mercado virou. Nenhuma editora queria ouvir falar de contos. Queria um romance histórico, de preferência, novelas, e eu só sabia fazer contos. Então, eu fiquei a década de 80 inteirinha retocando esse livro. É um livro que acabou sendo premiado em 90, na Bienal Nestlé, um livro chamado As Fomes de Setembro. Então, eu cheguei à publicação a partir do prêmio. Eu não teria sido publicado. Você começou a publicar com quantos anos? Eu tinha 28 anos, quase 30 anos. Então, o livro, o que aconteceu de bom... Foi o seu primeiro livro adulto, né, Marçal, de ficção adulta? Eu havia publicado um livro juvenil, chamado A Turma da Rua 15, que eu espero que alguém tenha lido aqui, né? Porque é um livro que virou best-seller, etc., e matou a minha vontade de publicar. Isso foi bom, eu tinha aquela ânsia de querer publicar o primeiro livro. E eu fui convidado pela Ática, porque eu era escritor. Eu me dizia escritor. Ainda inédito, eu tinha publicado por aí em revistas, etc., mas era um escritor inédito em livro. E a editora Ática tinha um problema. Ela, na coleção Vagalume, eles publicavam 2 livros por semestre. E um dos semestres, eles tinham encomendado um livro para um escritor que estava padecendo de uma doença que só dá em escritor, que é chamado bloqueio criativo. O cara não conseguia terminar o livro. Então, me desafiaram. O editor me chamou... Foi o Gildo Takahashi? Foi o Fernando Paixão. Fernando me disse o seguinte, você é capaz de escrever um livro para jovens? E eu pensei, claro, eu escrevo para adulto, como é que eu não vou escrever para jovem? Tem um problema, tem um prazo curto, 3 meses. Eu falei, claro que eu escrevo. Eu trabalhava naquela época no jornal, e foi a melhor fase, porque eu chegava no jornal às 6h30 da tarde. Trabalhava no Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. Eu fazia o fechamento do jornal, então eu ficava até às 11. Era quase um emprego público. Eu tinha o dia inteiro o livro para escrever. Eu falei, não é possível que eu não escreva um livro. Então, na hora que eu fui escrever, que eu entendi que era muito mais difícil escrever para jovem do que para adulto. Eu tinha saudade dos meus textos adultos, porque para jovem você tem que escrever falando a linguagem deles, tratando de assuntos do interesse deles, ou seja, é uma literatura quase guiada. Eu me safei daquilo contando uma falsa história da minha infância. A Turma da Rua 15 é uma história mentirosa, evidentemente, né? E todo mundo pensa que aconteceu de verdade, mas não aconteceu, não. Como escritor, eu criei aquilo. Então, matou a minha vontade de publicar, a minha ânsia de publicar. E quando veio o prêmio da Nestlé, então foi quando eu publiquei aquele livro, e aquele livro se beneficiou desse tempo, porque eu fiquei mexendo nele durante 10 anos. Eu digo que eu publiquei o meu primeiro livro, é uma antologia de contos, porque eu publiquei os melhores contos que eu achava que eu tinha. A partir daí, eu fui atrás. A diferença básica e brutal daquela época para hoje é que hoje o escritor, como disse o Santiago, é parte do processo. Naquele tempo a gente não havia eventos literários, a gente não era chamado para nada. Hoje o escritor, ele é personagem, ele tem que ir aos eventos, ele tem que botar a cara, ou seja, essa história do escritor fechado em casa recluso é coisa que acabou, sob pena do cara não conseguir divulgar o trabalho dele, o que seria o pecado maior. Então, na verdade, o esforço que a gente faz é no sentido de divulgar a literatura, porque literatura no Brasil continua sendo uma coisa
digamos, de sonhadores. Qual que é o seu olhar disso, Antônio? Você que já é de uma geração bem mais nova do que a minha e do Marçal. A gente aí começou junto lá na Nestlé. Como que é isso para a sua geração, para vocês? Olha, eu não sei muito bem, porque eu comecei a publicar meu primeiro livro do ano passado. A gente estava até falando agora aqui que a gente é da mesma geração e a gente saiu, nunca tinha se visto, mas já tínhamos saído em matérias, geração, os promissores, né? E aí eu fiquei brincando que eu flopei, tipo, eu não entreguei um livro, não fiz, fui fazer roteiro, fui fazer outra coisa. E eu lancei um livro ano passado chamado 100 Ideias que Deram em Nada, que tem muito a ver com esse processo que eu não conseguia terminar os livros, eu estava também sempre fazendo outras coisas e não tinha tempo, e aí me enrolava. Então, esse livro Então, eu também não sei muito falar, essa é a minha primeira feira literária, assim, eu não tenho essa experiência que eles têm de ir a 1000 feiras, não sei. Mas acho que, óbvio, para a nossa geração é diferente, realmente. Você tem que ir nas feiras, foi imprensa, ficar atrás, sei quê, fazer o programa, bababá, esse negócio de Chico Buarque, lança, não dá uma entrevista, chiquésimo, mas é só ele que consegue, né? E apesar do escritor sempre estar se lamentando, né? Eu acho que tem uma coisa muito positiva dessa geração. Eu fiz até uma matéria grande para a Folha sobre isso, que era sobre do que vivem os escritores hoje em dia. Quase nenhum vive da venda de livros. A venda de livros representa uma parte muito pequena da renda mensal assim, do escritor. Quem vive mais de venda de livros é mais autores juvenis, que vendem muito para a escola, para o governo e tal. Mas a gente tem uma grande, assim, talvez a maioria dos autores aí publicados, hoje com certo destaque, vivem da literatura, não necessariamente da venda de livros, mas eventos como esse, que a gente está recebendo fortunas aqui para estar aqui. Mas tem esses eventos que têm cachês e que tem uma quantidade enorme hoje em dia, né? Tem eventos todo fim de semana, praticamente. Escrever em jornal e revista, roteiros, são coisas que são relacionadas com a escrita. Então, eu estou aqui, tudo bem, então é um tempo que eu estou perto, que eu poderia estar em casa escrevendo meu próximo livro, mas eu estou aprendendo alguma coisa de literatura, estou discutindo, estou ouvindo eles falando, eu estou aprendendo alguma coisa de literatura. Você está escrevendo roteiro, você não tem tempo de escrever teu livro, mas você está aprendendo também técnicas de escrita, jornalismo, muitos escritores fazem, oficinas literárias, muitos escritores... Então, tem esse lado positivo de que o mercado ampliou de uma forma, o mercado de feiras, de eventos e tal, que hoje em dia é possível se viver razoavelmente bem como escritor, mas ainda não na venda de livros, na sua maioria, mas você consegue viver dessas atividades correlatas. Eu gostaria de perguntar para vocês, assim, no início do ato da criação, né, do escrever o romance, o conto, se vocês já pensam de imediato num suposto leitor para aquela obra, ou isso você pensa na história primeiro, né? Eu queria só saber como que é esse processo. Eu acho que cada escritor tem seu próprio processo. Eu, por exemplo, só para diferenciar a linguagem de roteiro e literatura, roteiro, antes de escrever, eu tenho que saber direitinho o que vai acontecer. Eu tenho que fazer planos de escrita, eu tenho que fazer resumos, que nós chamamos de escaleta, de argumento, são partes importantes do trabalho preparatório para a escrita do roteiro. No meu caso, quando eu vou escrever literatura, quando eu estou escrevendo os meus livros, eu preciso não saber nada. Se eu souber muito sobre o livro, eu acabo abandonando o livro. Eu escrevo absolutamente no escuro, e essa é a parte mais deliciosa, porque você falou do primeiro leitor, eu sou meu primeiro leitor. Eu vou descobrindo o livro à medida que eu escrevo. Evidentemente, pode dar errado. Pode chegar no meio e você não saber para onde ir. Já aconteceu comigo. Mas, em geral, eu tenho descoberto os meus livros à medida que eu escrevo. E te digo, o que me dá mais satisfação e mais prazer é isso. Porque eu estou escrevendo algo que eu não sabia que já estava ali. Aquela coisa já estava ali, eu não sabia. E eu só vejo quando eu estou escrevendo. E, para mim, essa é uma experiência quase mágica. Eu não acredito em inspiração, em sentar, ficar esperando baixar o santo. Isso eu não acredito. Eu acredito em trabalho. Então, se um dia não sai, no dia seguinte a gente volta e trabalha. Porque literatura é isso, é um embate, na verdade. Você tem que estar preparado para esse embate que tem uma exigência física, mental e emocional.
No meu caso, o ideal é não saber nada, é botar uma frase. Às vezes, o título vem antes para mim. Já aconteceu de eu ter um título e falar, esse título é tão bom que eu vou escrever um livro para justificar ele. Qual deles, por exemplo, Marçal? O Invasor foi assim. Eu acordei um dia de manhã pensando, o Invasor, falei, o que será que é isso? Anotei no meu caderno, porque eu escrevo à mão ainda a literatura, eu escrevo em cadernos. Aconteceu mesmo com um título que é até difícil de decorar, chamado Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Um dia eu pensei isso na rua, virei para um amigo meu, que é poeta, falei para ele, olha o que me ocorreu, o que você acha disso? Ele me disse assim, parece um verso ruim de bolero. E eu anotei no meu caderno e deixei lá, eu receberia as piores notícias. 2 anos depois eu comecei a escrever uma história de um fotógrafo que vai ao Pará e conhece uma mulher muito particular, muito especial, uma mulher muito rara. E aí eu lembrei do título e o título era perfeito. Eu nem precisaria ter citado o título no livro, mas de molecagem eu pus lá no meio, eu receberia tal. Então veja você que o que me guia para a literatura é insondável. Bom, eu fico constrangida de falar, porque ele tem 8 livros, ele tem, sei lá, 32, estou indo para o 2º. Mas eu também, como eu sou roteirista, e o roteiro realmente você tem que sempre pensar, é aquela questão, envolve dinheiro, é um negócio o cinema, a televisão é um negócio, então não dá para você escrever sem pensar no, né, aquela coisa, o leitor ideal, não existe isso, você escreve para um público. Então, nas minhas experiências poucas até aqui, literárias com livro, eu não me preocupo, não penso muito, eu vou escrevendo também, um pouco como Marçal falou, assim, meio sem saber, exatamente no roteiro você tem a coisa da escaleta. Claro que às vezes eu estou escrevendo um outro roteiro agora que eu resolvi também, estou indo sem escaleta por enquanto, é uma outra experiência, enfim, mas aí já é um outro processo. Mas o livro eu acho gostoso isso também, de ir sem saber, sem ter essas amarras todas que tem no roteiro. Eu acho também, é um pouco o que o Marçal falou, acho que varia de autor para autor e, para mim, varia de livro para livro. Eu já escrevi livro com escaleta e a maioria dos meus livros eu escrevi sem muito saber o que ia acontecer. E também isso também para quem eu estou escrevendo. Geralmente eu estou escrevendo para alguém, sim. Pode ser uma pessoa a quem eu dedico o livro, pode ser minha mãe, pode ser, sei lá, o meu mais recente eu dediquei a minha agente, né? Nossa, ex-agente. Então varia muito, mas eu acho importante em literatura, se você tem alguém em mente, mesmo um público em mente, um juvenil, público para adolescentes, eu também já escrevi um livro para adolescentes, não o que esse público quer. Se você está fazendo literatura, né? Você não está querendo fazer uma literatura comercial, você está querendo fazer a sua literatura seja para um público específico, jovens e tal. Então, você não tem que pensar o que esse público quer, mas o que eu quero dizer para esse público, o que eu quero passar para os jovens, tal. Então, é meio assim que eu penso. Eu penso num público, eu penso numa pessoa, mas eu penso o que eu tenho para dizer para ela, assim, ou para eles todos, não necessariamente o que eles querem ouvir. Bom, vamos para a última pergunta? Como você escreve roteiro assim para novela, queria saber se você tem a cautela, o interesse de ir lá nas redes sociais para saber o que os jovens estão comentando, porque na primeira vez que passou Cobras e Largatos, eu não tinha rede social, nem comentava sobre a novela. Quando teve a reprise, eu assistia a novela mexendo no celular e postando tudo que eu achava no Twitter. E não dava para mudar mais depois da reprise, né? Hã? E na reprise não dá mais para ela mudar. Não, mas se você tem a cautela para a sua próxima novela que você for escrever, de ir lá nas redes sociais e saber o que os jovens estão comentando, se você pode mudar alguma coisa na história e tal. Olha, essa novela eu fiz com um autor chamado João Manuel Carneiro, né? E na época, a gente trabalhava junto antes de começar a novela, e depois que começou a novela eu nunca mais vi ele. Eu recebia a escaleta, fazia meu trabalho e não dava para ele. Mas ele tinha acesso ao Ibope, ele ficava loucamente acompanhando tudo, isso há 10 anos atrás. A rede social um pouco não substitui o Ibope, que o Ibope é uma outra questão, mas ela deu um complemento maravilhoso, assim. Então, hoje, eu acho que ninguém... Quer dizer, não sei como é que vocês são, mas eu acho que todo mundo vê o capítulo
estiver fazendo uma série ou uma novela, o que for, lendo a rede social. Eu não tenho nem Facebook. Eu escrevo à mão em cadernos. Então, o que está acontecendo? Além do que, a série, ao contrário da novela, não dá mais para mexer. Se você errou na Mariazinha e todo mundo falar, Mariazinha está errada, adeus. Só se ela voltar numa outra série. A novela dá tempo de corrigir rota de personagem, modificar trama, interesses, sexo, eventualmente. No caso da série, isso já vem fechado, é um pacote fechado. Quando é exibido, está toda filmada. Se o cara não gostou da Mariazinha, tudo que ele pode fazer é tirar a roupa e pisar em cima. Bom, gente, gostaria, não é, de agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos escritores Santiago Nazarian, Antônia Peregrini e Marçal Aquino.